Cultive Conhecimento, uma ação promovida pelo Plano Pró Saúde com o intuito de levar conhecimento sobre qualidade de vida, para que você aí possa ter acesso a informações por meio dos nossos parceiros. Alimentação, saber que ela pode ser benéfica ou maléfica? Quem vai esclarecer isso pra gente hoje é a nutricionista Alda Alencar. Tudo bom, doutora? Obrigada, viu, por ter comparecido aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço falar de um tema tão importante, né? Falar de alimentação, saúde, ainda mais pro plano, né? Estou muito agradecida de estar participando neste momento. Pois falando nisso, eu já vou começar com as perguntas, porque o pessoal interage com a gente pelo @ProSaudePlano e fizeram algumas perguntas, e aí tem algumas que eu vou pensar por aqui enquanto a senhora for falando, e outras eu vou acabar seguindo o que o pessoal mandou pra gente. Pode ser. Primeira é: existe mesmo alimentos que são bons e alimentos ruins? Não. Não existe alimentos bons ou ruins. É assim. Na verdade, tudo depende da quantidade. É igual medicamento, tudo tem uma dosagem, né? É claro que a gente sabe que hoje os ultraprocessados são os alimentos que mais trazem mal à saúde. Mas a gente também não pode chegar a dizer que eles são maléficos, né? Porque afinal de contas também são alimentos. Mas se a gente for levar em consideração o que o Ministério da Saúde fala e o que o Guia da Alimentação Brasileira fala, que é alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados, se a gente levar em consideração essa classificação, os ultraprocessados a gente deve consumir menos e os outros a gente deve consumir mais. É claro que tudo em equilíbrio vai fazer bem à saúde. Sim. Pensando aí na função intestinal, tem alimentos que atrapalham esse processo? Tem sim, tem. Porque assim, nosso intestino, ele é povoado por bichinhos, né? Micro-organismos. Né? E esses micro-organismos, eles precisam de alguns alimentos para se alimentarem. Se eles se alimentam de forma errada, eles fazem nosso intestino funcionar de forma errada. Por exemplo, açúcar refinado. Eu estou falando dos doces, mas eu estou falando em excesso. Isso sim pode prejudicar o funcionamento. E a falta também de fibras, né, que está presente nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos cereais, também pode prejudicar aí o funcionamento intestinal. Então, como benéficos, a gente teria esses cereais e cereais, as frutas, legumes, verduras, e maléficos, açúcares refinados e farinhas refinadas. É claro que se tiver uma alimentação equilibrada, eles não vão ser ruins. A gente está gravando hoje no mês de outubro, né? Então a gente está falando muito sobre câncer. E aí surgiu uma pergunta pra gente sobre... as pessoas sempre comentam, né? Mas se você comer muito tal coisa dá câncer. E tal processo... isso não é bom, isso não é bacana. Existe realmente alguma coisa que pode potencializar essas células cancerígenas? Ou a alimentação não tem pesquisa que diga que está diretamente ligada a isso? Na verdade, as pesquisas que vêm surgindo vêm dizendo o seguinte, que o que está relacionado ao desenvolvimento das células cancerígenas são um conjunto de fatores que é associado, né, a má alimentação, a falta de atividade física, uma má nutrição no geral, Sim, pode vir a desencadear. É claro que o excesso de ultraprocessados por conta dos conservantes, aditivos, isso a longo prazo, eu não vou dizer porque você comeu hoje, você vai desenvolver uma célula cancerígena. Agora, se uma vida inteira você sempre consumiu isso, não teve qualidade de vida, não praticou atividade física, não teve uma boa alimentação, as chances são maiores. Principalmente quando você já tem casos na família, porque aí você já leva uma herança genética aí. sim. Né? Então, assim, existem estudos relacionados à qualidade de vida e ao desenvolvimento das células cancerígenas. A gente falou agora sobre a possibilidade de potencializar. Mas e de amenizar? Eu tenho alimentos que podem prevenir doenças? Sim, um alimento específico não. É uma somatória de fatores, né? Aquilo que eu venho falando aqui desde o início. Se a pessoa ela resolve, no meio da vida, melhorar a qualidade da alimentação dela, desenvolver hábitos saudáveis, ela vai sim acabar amenizando as chances dela desenvolver células cancerígenas. Mas dá para prevenir alguma doença? O pessoal fala assim, não, consome bastante vitamina C que você não fica gripado. Só encher ali de suco de laranja, de acerola. Dá pra dizer isso ou não?
Não, porque assim, às vezes, principalmente com relação a vírus, os vírus eles são oportunistas. Independente se a gente consome a quantidade correta de vitaminas ou não. Vai chegar um momento ali do nosso dia que a nossa imunidade pode dar uma baixada e eles invadirem, né? Agora, por exemplo, você está aqui com um estilo de vida ruim, e aí o médico fala, olha, se você não mudar seu estilo de vida, você vai desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, sei lá, uma doença renal, e aí você muda o teu estilo de vida, você acaba prevenindo essas doenças, né? Agora, dizer que um alimento por si só vai evitar que você tenha uma doença, não. Um único alimento não, é uma somatória de fatores, é um conjunto. Vou continuar agora com as perguntas, né, que a gente recebeu lá no @prosaudeplano. Aqui teve uma seguidora que perguntou o seguinte, sobre TPM. TPM, a gente sempre diz que precisa de um chocolate, que a gente precisa de um doce para ficar melhor. Dá pra gente dizer isso ou não existe? Tem algum alimento que pode ajudar ali naquele processo que pra gente que é mulher é tão difícil e a gente passa todo mês? Vou rebater com uma pergunta. Certo. Você, quando tá de TPM, você come chocolate? Normalmente sim. Qual tipo de chocolate você come? O mais doce ou o mais amargo? O mais doce. Então a chave da questão não é o chocolate, é o açúcar. Na verdade, o que é que acontece durante o TPM? O corpo precisa de muitos nutrientes. E aí, por consumir esses nutrientes, a gente acaba tendo déficits, né, de nutrientes que faz acentuar a necessidade por doce. Sim. E aí a gente acaba descontando no chocolate. É claro que o chocolate, mesmo adocicado, ele tem uma porcentagem de cacau. E o cacau, ele ajuda a liberar serotonina, né? O hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, que faz você se sentir bem e tranquila, entendeu? E é o que você está precisando naquele momento da TPM. Mas, se você consumisse talvez um amargo, essa sensação seria mais intensa. Só que para isso você tem que fazer um processo de adaptação do seu paladar, para quando chegar nesse momento da TPM, você conseguir consumir o chocolate mais amargo, menos ao leite, e ter as mesmas sensações que você teria com o leite. Mas assim, falando de alimentos que podem ajudar na TPM, eu vou falar de novo na questão do conjunto. Se você tem uma qualidade de vida, por exemplo, faz atividade física, ajuda bastante na TPM. Se você, antes da TPM chegar, você tem hábitos saudáveis de consumir frutas, legumes e verduras, você também ameniza muitos dos sintomas. É claro que tem alguns alimentos que ajudam bastante, sim, como por exemplo a soja, o azeite, as castanhas, né? Agora me fugiu alguns, mas sempre tem aqueles que são bem mais, por exemplo, o peixe ajuda bastante por conta do ômega 3, então assim, a linhaça. Então assim, mas isso precisa ser incluído com muita antecedência na vida da pessoa. É igual na menopausa. As mulheres entram na menopausa e falam, eu vou comer soja, eu vou consumir suco de uva. Só que ela já está na menopausa. Esses alimentos tem que fazer da nossa vida, parte da nossa vida durante muito tempo para que ele consiga fazer um efeito. Né? Não é igual ao medicamento que você toma e o poder da ação dele é daqui a 5, 15 minutos, 30 minutos. Quando a gente fala de alimento para eles serem benéficos à nossa saúde, eles têm que fazer parte da nossa vida, né? Durante anos. Tanto benéfico quanto maléfico, né? Não tem problema comer o chocolate ali naquela hora do desespero, o primeiro que achou pela frente. A gente só não pode fazer disso uma rotina, um hábito. Não, isso só não pode ser uma rotina, um hábito. É igual, eu tava ontem, eu até dei risada, eu vi um meme desses aí da internet, onde uma nutricionista falava, né? Se eu comer um hambúrguer, eu vou engordar. Não, você só vai engordar 1 quilo se você comer 20 hambúrgueres. Não é um hambúrguer que te engorda, mas sim você comer 20 hambúrgueres, ou seja, você todos os dias, após um determinado tempo, você consumir todos os dias. Aí sim você não pode vir comer, porque um hambúrguer tem lá 1.500 calorias fácil, né? Sendo que a necessidade de uma pessoa é de 1.500 a 2.000. Então assim, diárias, né? Diárias. Em uma refeição você já consumiu. Só que isso um dia não vai te levar a nada. Agora isso todos os dias, aí sim pode levar ao excesso de peso. Pensando aí no pós, aquele momento depois que passou a TPM, menstruação desceu, cólicas, afins. A alimentação pode dar uma ajudada nisso também? Sim. Porque o que acontece? Se seu corpo está em equilíbrio,
ele consegue lidar com as alterações hormonais, né? Porque você vai ter quantidade de nutrientes, você vai ter quantidade de vitaminas e de minerais suficiente para lidar com aquelas alterações hormonais. Quando a pessoa ela não tem uma alimentação saudável, ela sofre bem mais do que ela sofreria se ela tivesse ali uma rotina de atividade física e alimentação, né? Agora, dizer que tem uma alimentação específica para esse momento não tem. É um conjunto, eu vou estar sempre falando, é um conjunto, né? É você chegar, acordar de manhã, tomar um café da manhã completo, com todos os nutrientes, é você sentar à mesa na hora do almoço e prestar atenção no que você está comendo e comer também uma refeição completa. No jantar, do mesmo jeito. Não adianta eu querer dizer que o alface e o tomate que vai resolver o teu problema. Não vai. É um conjunto. A gente tem uma pergunta aqui que já é um pouco do que a senhora já falou. A senhora comentou sobre o suco de uva para menopausa e afins. Tem gente perguntando aqui se tem algum alimento que pode ajudar a mulher a atravessar essa fase, esse período de menopausa. Tem, né? A soja, o suco de uva, o azeite, as castanhas, ela pode ajudar muito a atravessar esse momento. Mas desde que a mulher ela já tenha o hábito de consumi-los. Porque não adianta querer usar como remédio e achar que vai, como eu já falei aqui, que vai ter naquele instante que não vai. Dá pra gente colocar um prazo? Normalmente as mulheres vão entrar lá na menopausa a partir dos 40, 45. A gente tem que fazer essa mudança. Qual é o momento limite para essa mudança? Olha, o momento limite para essa mudança eu acredito que seja a partir dos 30. A partir dos 30. Por que é a partir dos 30? Porque as mulheres, quando elas chegam nos 30 anos, tem mulher que entra na menopausa com 35. Né? Então, a partir dos 30 anos, eu acredito que a mulher ela já tem que pensar numa mudança de estilo de vida, se é que ela não já mudou. Tá? E aí, ela fazendo essas mudanças, a menopausa dela ela vai ser bem mais amena. Claro, não vai se extinguir os sintomas, sim, porque é uma alteração hormonal muito intensa, mas vai dar aquela ligeira amenizada e ela vai passar por mais tranquilidade. A gente tem pergunta também sobre, a gente continuar nesse assunto, viu, de mulher e de alimentação. O pessoal quer saber sobre libido. Se dá pra dar uma alterada por conta de alguma comida. Eu sempre ouvi falar nesse negócio de, come um amendoim, que aumenta o tesão, a castanha. Essas coisas existem, doutor, ou não? É tudo mito. Na verdade, o que é que acontece? Esses alimentos, eles são calóricos. Eles dão muita energia. Por isso que dizem que dão bastante libido. Na verdade, não é que eles aumentam o desejo sexual. Na verdade, dá energia, porque no momento do ato sexual, o que é que as pessoas gastam? Muita energia. Então, para a pessoa ter energia para o momento lá, precisa consumir. Então, é só para ter a disposição mesmo. Isso, é só para ter a disposição. E tem alguma coisa que diminui? O que é que não é bacana comer? Se for comer, não comer perto do horário do ato em questão. Evitar leites e derivados, carnes vermelhas. Por quê? Por conta da difícil digestão. São alimentos que demoram de ser digeridos. É igual, por exemplo, você vai fazer atividade física, você come carne antes? Não, né? Porque você corre o risco de você enjoar, de ter uma má digestão. Do mesmo jeito, leites e derivados. Então, do mesmo jeito, é para o ato sexual. Se você consumir alguns alimentos que demoram a ser digeridos, você vai passar mal durante a atividade física. Dicas anotadas, viu, gente? Tem uma pergunta aqui sobre dietas. A gente não tem como a gente pensar em nutrição e não associar isso a uma dieta. Seja ela para um ganho de massa muscular, seja ela para uma redução de peso. E aí a pergunta que eu tenho aqui é uma clássica. Todo mundo que entra na academia começa a comer frango com batata. Mito. Mito? Mito. Como explica pra gente? É porque assim, na verdade, o frango rico em proteína, batata rica em carboidrato e fibras. Gente, essa questão de comer só isso foi algo que se popularizou, né? Mas existem outros alimentos que têm a mesma qualidade que o frango e a batata. Tipo? Aí você tem o aipim, aí você tem o feijão, aí você tem o arroz, aí você tem a carne vermelha, aí você tem os ovos, você tem o peixe. Na verdade, acho que o brasileiro ele não tem, essencialmente, né, no momento pelo menos do almoço, uma alimentação padrão que seja ruim. A gente normalmente, quando pensa em almoço, a gente pensa arroz, feijão, carne, salada. Isso, né? Inclusive, o Guia Alimentar para
gaguejei. O Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que foi publicado em 2014, foi feita uma pesquisa em todas as regiões brasileiras. E lá tem um quadro com fotos do almoço de todas as regiões. E em todas as regiões aparecem o arroz e o feijão. Então, assim, uma coisa que nós brasileiros temos de riqueza é o arroz e o feijão na mesa. Só que por conta da popularização de algumas dietas, né, foi sendo retirado. Se as pessoas bem soubessem a qualidade que é dessa dupla, elas não tiraram do prato. Porque elas são ricas em aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir no nosso próprio corpo, a gente precisa consumir. Então, o que o feijão tem, o arroz não tem. E eles são o casamento perfeito. E aí depois tudo que vier tem que vir só para agregar. Só Só pra sabendo que ali é um bom caminho. Bom caminho. Então, assim, quem quer ganhar massa muscular, ela precisa ter um equilíbrio em quantidade de proteína e carboidrato, né, que ela precisa consumir. Por quê? Se eu consumir carboidrato em excesso, eu não consigo gastar a glicose proveniente desse carboidrato a ponto dela não ser estocada em forma de gordura no meu corpo. Sim. Agora, se eu consumo em equilíbrio, eu vou pegar a proteína, o carboidrato vai ser usado como fonte de energia e a proteína vai ser usada como fonte para abastecer meus músculos. Porque a proteína, quando a gente aprende lá em biologia, lá na escola, ela é tida como construtora, como se fosse o tijolinho do nosso corpo. Então, para você ganhar massa muscular, você precisa do tijolinho, que é a proteína, mas também não precisa comer em excesso. Sabe qual é a recomendação para quem quer fazer hipertrofia? É 1,5 a 2,0 por quilograma de peso. Ou seja, vamos supor que a pessoa, fazendo uma conta rápida aqui, bem chula. Tranquilo, só pra gente ter uma noção. Bem chula aqui, uma pessoa com 50 quilos. Vamos supor que ela que eu prescreva para ela 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Quantas gramas de carne ela vai comer? 50. Você está entendendo? Então, assim, a necessidade de proteína para a pessoa, ela é relativa à estrutura física dela. E o brasileiro consome muita proteína animal. Sim. Aí, assim, quando, por exemplo, eu botei aqui 1 grama de proteína por quilo de peso, né? Isso para a pessoa que não quer hipertrofia. Agora, com a pessoa que quer hipertrofia, a gente já coloca 2 gramas, aí vai para 100 gramas. Você tá entendendo? Só que assim, quando a gente pensa, mas nem tudo da proteína da carne vai ser absorvido. Verdade. Só que se eu consumo 100 gramas no meu almoço, se eu consumo mais 100 gramas no meu café da manhã e mais 100 gramas na minha janta, que geralmente é a média do brasileiro de consumir 100 gramas aí nas refeições principais de proteína, será que eu não bati a minha necessidade? Ou até superei? Então, assim, aquela ideia de querer comer dúzias de ovos para poder bater a necessidade proteica, para poder hipertrofiar, é tudo uma mito. única refeição, inclusive. É tudo mito. Tudo tem que ser equilíbrio. A senhora foi falando aí, já é a segunda vez que a senhora, quando vai falar sobre as refeições, a senhora fala café da manhã, almoço e janta. E aí a gente tem várias teorias, eu acredito até porque existem estudos e cada um com uma vertente diferente, eu não acho que também tenha surgido do nada, onde dizem que você só precisa de 3 refeições diárias, você precisa de 6, você precisa de uma refeição a cada 3 horas. O que no final das contas quer dizer isso? Na verdade, você precisa se alimentar quando você sente fome. Só que aí vem aquela questão, mas eu sinto fome toda hora. Não é fome. Ou aquela questão, eu não tenho fome. Né? Mas a questão é que nosso corpo ele precisa de uma quantidade energética diária ali, que precisa ser suprida. Que muitas vezes em uma única refeição a gente não consegue suprir, porque senão o volume da refeição vai ser muito grande. Então a gente pega e fraciona. Aí você me pergunta, eu consigo em 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, suprir minhas necessidades energéticas? Consegue. Só que o volume dessas 3 refeições também vão ser grandes. Então por isso que a gente coloca as refeições intermediárias. Só que dizer que tem que consumir de 3 em 3 horas já é mito. Tá? Aí claro que com uma pessoa que tem uma diabetes, por exemplo, que não pode passar mais 3 a 4 horas sem se alimentar, porque senão a glicemia baixa, isso é verídico. Tá? Mas uma pessoa que não tem diabetes, ela pode sim comer só quando ela tiver fome, só que aí bate na questão de ter fome o tempo inteiro. Ou em momento nenhum. Ou em momento nenhum. Mas isso é porque nós
nos habituamos a querer forçar nosso corpo a sentir fome ou a não sentir fome. E colocamos na nossa cabeça que sentir fome é ruim. E na verdade não é. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer os nossos sinais de fome e saciedade, que hoje em dia a gente não tem. Quando a gente é criança, quando a gente nasce bebê, a criança, ela, até os 4 anos de idade, ela sabe exatamente quando ela está com fome e quando ela não está. Depois disso, os pais estragam. Sabe? Ah, come mais um pouquinho para você ganhar aquilo. Aí a criança vai abrindo exceções, abrindo exceções, abrindo exceções, até ela perder os sinais de fome e saciedade. E nós crescemos adultos sem sinais de fome e saciedade. E quais são esses sinais? Quando eu estou com fome, quando começa a minha fome e quando termina a minha fome. Quando começa a minha fome, eu começo a pensar em comida. Primeira pergunta quando eu começo a pensar em comida é: o que eu comeria? Você comeria um pedaço de pizza ou um ovo cozido? Se você falar assim, eu comeria até um ovo cozido, é fome. Agora, se você escolher a pizza, não é fome. Porque a pizza é extremamente mais saborosa do que o ovo. Quando é fome, você comeria qualquer coisa. Desde que seja algo que você consiga comer. Sim. Porque no meu caso, se me oferecer uma banana, eu não como de jeito nenhum. Porque eu não gosto. Mas, no caso, assim, nesse caso, assim, realmente é fome. Então, assim, eu começo a pensar em fome, eu começo a salivar, meu estômago começa a fazer barulhos. Quando começa a ficar uma fome mais intensa, eu começo a passar do horário, o estômago começa até a doer, começa a dar tremedeira, dor de cabeça. Isso já é o além da fome. E a saciedade é quando você começa a falar assim, será que eu devo comer? Será que eu devo continuar? Sim. E a gente aprendeu uma coisa, de que a gente não deve deixar nada no prato. Eu ia falar sobre isso, a gente tem esse hábito, né, de não desperdiçar. E ainda é com a história de que tem alguém passando fome, como se aquela comida que você comesse fosse parar automaticamente no prato de outra pessoa. Mas, olha, e a gente acaba comendo e às vezes mesmo sem vontade, vai criando esse hábito, né? Aí chega, sai do restaurante assim, desabotoando, botando. Tá? E ainda assim, sem ter nem como respirar, porque você comeu demais. Então, os mais velhos têm um ditado que assim, quando a gente come, a gente tem que deixar um espacinho. É o espacinho da sobremesa, é o espacinho da fruta, tá? Não é feio você chegar num local, não comer tudo e falar, não, você pode embalar para a viagem? Sim. Porque aí vai servir para você para outra refeição. Isso é consciência corporal, consciência do que é fome, consciência do que é sua saciedade. Se as pessoas elas pensassem mais nisso, talvez a gente não teria tanto problema com o próprio corpo, com a alimentação. Porque assim, as pessoas elas seguem muito essa questão de que tem que excluir isso, excluir aquilo, para poder ter sucesso, principalmente no emagrecimento. E não é verdade. Tá? É um equilíbrio, é um conjunto. Um conjunto. Que é o que a gente vem falando desde o início. Desde o início. Bem, eu separei aqui, fiz uma listinha com verdade ou mentira. A gente, de algum modo, já tá falando um pouco, né, sobre verdade, mentira e afins, mas tem umas que são clássicas e aí eu queria ver se a senhora esclarecia pra gente. Vamos lá. A primeira é: adoçantes são melhores para a saúde. Adoçante é para quem não pode comer açúcar. Começar por aí. Quem é que não pode comer açúcar? Diabéticos. Então pronto. Diabetes é para diabéticos. Falam tanto que o açúcar é o grande vilão, que o açúcar vicia mais que cocaína, que o açúcar é isso. Até que ponto eu devo tirar ou não o açúcar da minha alimentação? Gente, essa questão do açúcar viciar tanto quanto cocaína, tu já viu alguém parar em centro de reabilitação para poder desmamar de açúcar? Ah, mas açúcar a gente só fica comendo sem parar. E não tem nenhum centro de reabilitação. O centro de reabilitação é a bariátrica que a pessoa acaba tendo que fazer no final das contas. Mas a bariátrica não resolve a questão do açúcar. Não. O que resolve a questão do açúcar é a pessoa ter consciência de que ela não pode consumir. Né? Ou então que ela tem que consumir de uma quantidade adequada. Sim. Na verdade, o grande vilão não é o açúcar, é você. Verdade. Mas dá pra gente quantificar? Porque, por exemplo, o sal, todo mundo diz, tem que ser metade de uma colherinha de café diárias. A gente consegue quantificar isso pro açúcar? Não,
verdade, a gente tem vários tipos de açúcar, né? Claro, a gente tem os refinados e a gente tem os provenientes do próprio alimento. Sim, das frutas, por exemplo. E aí assim, se fosse para priorizar, priorize dos alimentos e esqueça o de adição. Sim. Né? Só quando for extremamente necessário, ou em raras exceções, como por exemplo em um bolo, em uma festa, também para não ser chato chegar na festa e dizer que não come bolo no aniversário. Né? Também vamos dizer. Ser a pessoa. A chata, né? Estou de dieta, não como. Já começa por aí, não mesmo. E quando a pessoa fala isso, aí é que aparece, inclusive, as opções para comer, sempre. Não é? Então pronto. Então assim, a ideia é priorizar sempre os alimentos in natura, minimamente processados. Sim. E os processados. O que tem mais açúcar são os ultraprocessados. In natura a gente já sabe que é o que é natural, né? Sim, sim. Minimamente processado, aqui no máximo tirou a casca. Ou então, sei lá, tirou ali uma semente, tá, para consumir. O processado já está cortadinho, lavado, embalado, pronto para consumir, tá? Sim. E o ultraprocessado já está ali no processo de industrialização, é um alimento fabricado pela indústria. Sim. Então, assim, se você ficar só nessas 3 classificações aí, a questão do açúcar não vai ser um problema. Sim. Tá? Óleo é o que faz a pessoa ficar com colesterol alto. Não mesmo. Explica. É porque assim, o colesterol, ele tem várias... Na verdade, tem vários motivos para o colesterol ficar alto, tá? Um deles é o excesso de frituras, de consumir gordura insaturada, né? Outro é o excesso também de carboidrato. Quanto mais carboidrato, pode sim gerar o colesterol alto. E outra também deixa eu falar logo por que o excesso de carboidrato. O excesso de carboidrato, ele vai ser metabolizado pelo fígado. O fígado é quem produz o colesterol. E aí o que é que faz? O que é que acontece? Ele acaba produzindo mais colesterol. Né? Isso grosseiramente falando. Sim, tá? sim. Uma forma para todo mundo conseguir entender. Não vamos entrar Nem todo mundo era uma biologia. Isso, não vamos entrar aqui na bioquímica da coisa, mas aí indo por esse sentido. Tá? E também pode ser uma condição genética. Também. Né? Tem pessoas que, por condições genéticas, acabam tendo uma condição. Assim como a diabetes também. Assim como a diabetes. Comer maçã reduz a fome. Não. Não? Não. A maçã, se consumida sem casca, ela vai te dar um pico de glicose, logo ela vai cair e aí vai te dar mais fome, sem casca. Ela consumida com casca, esse pico vai demorar um pouquinho mais. Mas dizer que ela vai fazer passar fome depende do tamanho da fome que você tá. Depende se é fome mesmo ou se é vontade de comer. Isso. Se você trocaria ela por uma pizza... Ovo faz mal porque tem muito colesterol. Não, é mito. Tem muito mito em volta do ovo, de um modo geral, né? Já teve época que não podia comer a gema, depois a gema fazia bem. Isso, o que é que a gente tem hoje sobre isso? Na verdade, existe... Porque assim, as pessoas elas vão muito pro lado dos exageros, né? Se consumir de uma quantidade adequada, não faz mal ao seu menino. A gema, ela tem uma quantidade de gordura, tem, mas ela não faz mal se consumida em quantidade adequada. Né? Então, é questão do 8 ou 80. Se a pessoa não tiver na dieta de comer 30 ovos por dia, tá tudo certo. Tá tudo certo. Café em jejum faz mal à saúde. Só se a pessoa tiver algum problema de gastrite ou úlcera, por exemplo. Porque o café ele aumenta a acidez do estômago. Então, situações também específicas. No geral, tá liberado o pretinho. Tá liberado o pretinho, prefere ser açúcar, né? Aí a doutora também tá complicando, né? Mas tudo bem, a gente vai tentando se acostumar. Pão dormido engorda menos que o fresco. Mito, o carboidrato continua no mesmo lugar. Não tem nenhum processo químico que Pão acontece no dia seguinte? Não, pão é pão, gente. Deixa o pão quieto, coma ele em paz. E pode comer o pão tranquilamente. Desde que você coma um e não a padaria inteira. Mas é porque de uns tempos pra cá o pessoal tá querendo se livrar de vez do pão. E aí colocaram a tapioca, e aí depois e vai criando substitutos. Se eu lhe disser que a tapioca é mais vilã do que mocinha perto do pão,
vou continuar indo na padaria. Por que a tapioca é mais vilã? Por conta do índice glicêmico, né? A tapioca, ela basicamente ela é carboidrato puro, não tem fibra, não tem nada. Principalmente se você come ela só na manteiguinha ali passada. O pão não, o pão ele já tem ali o fermento, né? Já tem todo um processo ali de fermentação correndo dele. Mas se for levar em consideração, leva um crédito pela receita. Então assim, mas o ideal é o que eu falo para os meus pacientes direto. O ideal, eu falo, ó, vai comer pão, não coma solteiro não, coma ele casado com alguma coisa. Como assim, doutora, casado? Meta ali um ovo, coloca um alface dentro, coloca um frango desfiado, mas não coma ele solteiro, porque se comer ele solteiro você quer comer a padaria inteira. Sim. E aí tem que ter alguma coisa pra dar ali uma sustância. Saber que você comeu, tá satisfeito. Aquela equilibrada. Porque o que acontece? A tapioca é do mesmo jeito. Não adianta eu querer comer a tapioca e comer a tapioca só com queijo, ou então a tapioca só com margarina. Vai dar no mesmo coisa lá de comer só o pão. Vou querer comer umas 30. Agora, se você pega um pão, faz um sanduíche básico, você está comendo seu pão, você está comendo carboidrato, você está comendo fibra, você está comendo nutrientes ali feito no sanduíche. Eu vou contar uma coisa que eu fazia às vezes. Na correria do trabalho, eu levava de um para outro, eu levava um sanduíche como almoço. E eu pensava, gente, mas aqui tem tudo, porque era um sanduíche às vezes com frango, e tinha salada, e tinha não sei o que. E eu pensava, ele tá dentro, tá o quê? É quase comer um arroz, feijão, salada, porque de algum modo o que a gente precisa dentro de uma refeição tava ali, com a opção de substituir mesmo, já que eu sabia que eu não ia ter tempo. Tava correto? Correto, 100% não tá, mas também não está ruim. Tá melhor do que você passar na lanchonete e comer uma coxinha ou uma esfirra dessas aí, né? Que você não ia ficar em uma, você ia comer bem mais, né? Mas melhor do que nada. Se você não ia conseguir parar para almoçar, perfeito, ainda mais. Agora, a única coisa que pode acontecer é a quantidade ser pouca. Sim. Né? Em relação ao que você comeria se fosse um almoço completo. E aí você logo, na sequência, você sentir fome um pouco mais rápido, né? Porque quando você tem um almoço completo, você demora um pouquinho mais para sentir fome. Porque hoje em dia a gente não tem mais tanta vergonha de ser marmiteiro, né? De levar uma comida, de levar um sanduíche, de levar uma maçã, o que quer que seja pra rua. Isso pelo menos já dá uma ajudada. Dá pra gente ter menos motivos para parar na lanchonete. Verdade. Eu lembro que quando eu voltei da faculdade, eu ficava analisando, né? Porque eu, né, gente, apesar da carinha, tem 10 anos de formada, tá? Há 10 anos atrás, quando eu voltei para Parecer, as pessoas não tinham o hábito de levar marmita. E eu morava em São Paulo, fazia faculdade em São Paulo, e era marmita para tudo quanto é canto. Lá, isso é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo carrega a sua marmita. E eu cheguei aqui, eu comecei a levar minha marmita para o trabalho e as pessoas ficavam me olhando assim, Mas hoje, depois de 10 anos, eu acho que com a popularização das dietas, aí as pessoas começaram a carregar marmitas e ser marmiteiros, né? E umas marmitas chiques. Não é, todo dia tem um modelo novo, uma especialidade nova, tudo vai se modernizando. Carne de porco faz mal para a saúde? Só crua. Tá liberada a carne de porco também? É claro, lembrar que uma carne de porco é uma carne bem calórica, gordurosa, não pode ser consumida todos os dias, mas sem problema nenhum. Entrar em um programa alimentar, um plano alimentar bem balanceado, distribuído, onde ela pode se encaixar. Pode sim. É uma opção também, quando a carne de boi estiver mais cara, como no momento a gente tem como inserir aí. Comer antes de dormir engorda. Então, eu gosto de indicar assim, para os meus pacientes até 9 horas da noite. Por quê? Porque nosso corpo, ele funciona. Nosso corpo ainda, apesar de toda a evolução do mundo, ele ainda é primitivo. E aí, o nosso ciclo do sono começa às 6 horas da tarde. Só que nós, seres humanos, criamos a bendita da luz, que nos faz ficar acordado até mais tarde. E aí vamos tentando empurrar esse ciclo, né, lá pra frente. 9 horas da noite, pra mim, eu acho que é o horário ideal da pessoa consumir qualquer tipo de alimento. Depois disso, vai ficar em torno de 1 a 2 horas até o horário de dormir. Então, ela vai ter um horário mais confortável aí durante o sono. Não vai ter
aquela sensação de que tá muito cheio, tá? Essas coisas. E qualquer coisa à noite, porque também falam que tem que ser uma comida mais leve, tem que ser uma salada, alguma coisa assim. Dá pra eu chegar, não, eu fiz um jantar, eu quero comer uma massa de noite, eu quero comer arroz, feijão. Você sabia que o ideal era repetir o prato do almoço? Sério? Sério. Mas desde que a pessoa consuma cedo, que esse jantar seja 6, 7 horas da noite. Por quê? Porque às 9 horas provavelmente vai comer o quê? Uma fruta, tomar um leite antes de dormir. Por quê? Para que a gente consiga bater todas as nossas necessidades diárias de nutrientes, não estou falando nem de carboidrato e proteína, estou falando de nutrientes, estou falando de vitaminas e minerais. A gente precisa do máximo possível de alimentos como fonte disso. E para isso a gente precisa consumir bastante legumes, verduras, arroz, feijão. E uma única refeição a gente não consegue. É pouco ainda. É pouco. Apesar que hoje, né, culturalmente, principalmente aqui em Irecê, a gente tem o hábito de comer muito cuscuz à noite. Né? Mas nada impede de colocar uma salada junto com o cuscuz, entendeu? Não necessariamente tem que ser o arroz e o feijão. Uma sopa quando tiver frio, porque agora está muito calor. Né? Uma salada com, sei lá, com algum grão que possa ir junto com a salada, uma salada mais fria, principalmente agora na época do calor, salada com grão de bico, salada com soja. Então, tudo isso pode ser incluído numa janta. Né? E não necessariamente precisa ser pão e cuscuz. Que a gente acaba só se limitando por isso aí, né? Ou aipim, a batata doce. Pode ser uma batata doce com a salada, um aipim com a salada. Uma variedade, né? Aumentar a variedade. O nosso problema é que a gente acaba sendo muito monótono. A gente comer uma coisa, a gente come aquela mesma coisa durante muito tempo. A gente já tá aqui há muito tempo. Já estão me avisando que tem que cortar, porque o papo tá bom. A gente volta outro dia, então. E aí eu chamo a senhora mais uma vez pra gente continuar esse papo. Mas que a gente conversar, que a gente conversa o dia inteiro falando sobre alimentação. Você já viu, né? A doutora Alda Alencar atende lá na Clínica Promed, né? Então, precisando de uma consulta, é só aparecer, só dar uma ligadinha por lá. Se quiser aumentar o papo, vai lá encontrar com ela. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Fico muito feliz em estar aqui participando desse momento com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.